Eu vou dar um passo agora na nossa conversa, mas ainda estamos dentro desse universo dos encontros entre países latino-americanos e caribenhos do caso da CELAC e a União Europeia. Há uma declaração final, há uma postura de um grupo de países latino-americanos e um grupo de países europeus, tratada hoje essa postura em relação a como garantir eleições livres na Venezuela. Confira. Antes do início da cúpula, já havia a expectativa de que o governo brasileiro seria forçado a abordar um assunto espinhoso: a proximidade de Lula com líderes de países latino-americanos acusados de ferir direitos humanos, como Nicarágua e Venezuela. Vários encontros aconteceram paralelamente à cúpula e um dos principais destaques foi uma reunião proposta pelo governo francês para discutir a situação na Venezuela. Esse encontro levou à elaboração de um documento assinado em conjunto por Brasil, Argentina, Colômbia e França, fazendo um apelo em prol de eleições justas no país e dizendo que qualquer avanço nesse sentido pode ser acompanhado da retirada de sanções sobre o país sul-americano. O documento diz que os pleitos devem permitir a participação de todos que desejarem, de acordo com a lei e os tratados internacionais em vigor, com acompanhamento internacional. Em conversa com jornalistas, o presidente francês Emmanuel Macron afirmou que a negociação tem que acontecer dos dois lados. Se os venezuelanos evoluírem na questão democrática, os europeus podem começar a retirar sanções econômicas. Lula, que vinha amenizando o tom sobre a Venezuela, falou que discutiu na reunião a possibilidade de normalizar a situação no país. Representando a Venezuela estavam a vice-presidente Delcy Rodrigues e o principal negociador da oposição, o ex-deputado Gerardo Blyde. A reunião, que durou cerca de 1h30 e ocorreu à margem da cúpula, acontece 2 semanas após o presidente Lula ter reforçado que as acusações sobre autoritarismo na Venezuela são uma questão de narrativa. Lorival, nós temos promessas contra promessas aí, basicamente. Temos a promessa: se vocês avançarem na questão democrática, nós, europeus, avançaremos na retirada de sanções. Quem está sendo sério aí? Bem, eu acho que esse documento ele traz uma restrição importante, que é o seguinte: não aceita a exclusão de candidatos da oposição. Que é o que já aconteceu. Maria Corina Machado e Henrique Capriles estão inabilitados pelo regime. Então, isso é uma cláusula importante e diferente do que ontem o Daniel trazia aqui no WW, que o governo estava pensando em não aceitar a Maria Corina, o governo brasileiro não gosta da Maria Corina e assim por diante. Bom, esse é um ponto importante. Agora, existe uma questão que é importante os brasileiros saberem também. Eu cubro Venezuela há muitos anos, há décadas, e principalmente de novembro de 2006, quando o presidente Lula, ao inaugurar uma ponte construída pela Odebrecht sobre o rio Orinoco, nas vésperas de uma reeleição do Chávez, ele pediu voto para o Chávez. A oposição venezuelana não confia no Lula, não o vê como um mediador isento. Ingo, entre as suas atividades profissionais está uma de longo prazo, que é dedicar-se aos grupos empresariais latino-americanos. Como é que esse setor da economia está vendo o que está acontecendo agora em relação à Venezuela? Afinal de contas, nosso setor empresarial tem fortes interesses na Venezuela. Com certeza. Eu acho que é um avanço em direção à possibilidade de ter uma eleição um pouco mais transparente e limpa na Venezuela. A única coisa que, sinceramente, eu lamento um pouco, que esse protagonismo foi feito pelo Macron e não por um presidente latino-americano. Eu acho que essa questão da paz na Venezuela podia ter sido por um dos nossos presidentes aqui. Caio, acertamos agora alguma coisa em relação ao que fazer na Venezuela? Está tudo aberto? Nossa, William, sabe que eu tenho super dúvidas assim se essa fórmula dará certo, mas eu também tenho uma convicção de que a fórmula do isolamento também não dá certo, né? Eu acho que essa resposta a gente só vai ter no final do ano que vem, talvez, né? Nós só teremos essa resposta se essa fórmula de aproximação, de colocar os dois na mesa, de apresentar um calendário eleitoral, de fim de sanções, se isso tudo vai dar certo depois das eleições, se elas ocorrerem mesmo. Eu tenho dúvidas desse modelo atual, mas eu tenho dúvidas também, eu quase certeza de que o modelo do isolamento também
ele não foi bem sucedido, né? Então, é algo que a gente só vai saber no decorrer desse processo. Renata, há uma reunião marcada para o México até o final do ano, de novo, desse grupo recém-criado. Há uma ênfase por parte dos que participam, por parte daqueles que estiveram hoje lá em Bruxelas, o grupo de países latino-americanos e os franceses, com o Macron adiante, em trazer alguma, digamos, alguma esfera de negociação, alguma instância de negociação, alguma mesa de negociação. Você conversando aí em Brasília, você consegue detectar exatamente o que o Brasil quer nisso? É super meritório o fato de já haver uma sinalização para uma nova rodada, ou seja, esses países que estão se colocando numa posição mediadora, né, que estão ali indicando como uma forma de reincluir a Venezuela, né, no cenário internacional, portanto, acenando com o fim das sanções, mas com uma forma de, no detalhe, ver se a Venezuela, de fato, está buscando uma rota democrática. Essa postura, que é o centro das conversas que a gente viu nos últimos dias, ela passa por não deixar esse assunto de lado. Então, o fato deles já apontarem para uma nova rodada, para uma nova reunião, mostra a intenção de fazer a coisa acontecer. No desenho, parece muito bonito. Então, imagina, se a gente conseguir uma solução democrática para a Venezuela, que ao fim leve os países a não precisarem mais pensar em sanções. Mas vamos lembrar que não faz muito tempo, o próprio Estados Unidos começou a ensaiar ali algum tipo de aproximação, dando permissão para suas petroleiras operarem lá na Venezuela. Então, há interesse também do mundo para que isso aconteça. A minha questão e esse ponto que o Lorival traz é essencial. Lula pediu votos lá atrás para Chávez, pediu votos para Maduro, gravou vídeo, mais recentemente refez esses acenos, o trata como um parceiro, deu declarações no sentido de tirar o crédito de quem desafia o autoritarismo da Venezuela, né, uma narrativa de que não há democracia na Venezuela. Então, é pouco crível que Lula não tenha um lado, ele tem um lado explícito. Isso o credenciará para participar dessa mesa negocial e dessa mesa mediadora. As soluções que serão colocadas, elas de fato vão dar condições à oposição de jogar em pé de igualdade? Isso, para mim, ainda é uma enorme dúvida. Um bom ponto de interrogação que a Renata deixou. Temos as credenciais? William, o Lula está na mesa, né? O Macron chamou ele para a mesa, o Brasil tem um tamanho gigante. Eu acho que não tem como tentar se mediar ali algum consenso sem o Brasil. Agora, concordo com o Lorival e com a Renata que ele, com as posições que ele vem adotando ao longo do tempo, não tem por que a oposição confiar nele. Então, vai ser um jogo delicado ali, ele vai precisar mudar de postura para ganhar a confiança da oposição. O que me deixa muito na dúvida é a estratégia que os países estão utilizando, porque eles estão sinalizando para o regime do Maduro o seguinte: olha, vocês que já dominaram todo o sistema venezuelano, o judiciário, o legislativo, abram mão disso tudo, desse poder todo que vocês têm, que a gente vai livrar vocês das sanções. Essa ditadura vive há tanto tempo com essas sanções, eles vão abrir mão desse poder só com base nessa promessa? As sanções, elas servem, assim como acontece com Cuba, né? As sanções servem de argumento, eles chamam de guerra econômica, né? Argumento para justificar as enormes deficiências do sistema econômico que eles criaram, né? Então, acaba ajudando e a população fica muito dependente do governo. Inclusive, a última eleição que eu cobri lá em 2017 para a Assembleia Constituinte, ao lado tinha um lugar que você marcava o seu cartão de que você tinha ido votar e a oposição estava boicotando a eleição, e ao lado tinha uma máquina que você passava o cartão e aí você tinha direito a uma cesta básica. Então, quando as sanções e todos os problemas econômicos acabam fazendo com que a população fique muito dependente do regime. Então, o regime tem mais facilidade de controlar a população e de controlar a narrativa também. Agora, só respondendo a uma dúvida de ontem do WW, né, eu falei com o Omar Lugo, que é um jornalista de política independente, do maior site lá de política independente, o El Estímulo,
E ele me disse que o Gerardo Blyde, que a gente viu ali, não aceita que a Maria Corina Machado esteja inabilitada, embora ele pertença ao partido Primeiro Justiça do Henrique Capriles. Então a oposição está procurando ficar unida e não fazer o jogo do regime, que o regime sempre fez, de dividir a oposição, dar esperança para alguém se candidatar para legitimar as eleições. É isso que a oposição tem muito medo, de o presidente Lula, esses negociadores fazerem esse jogo. Vamos ter eleição, vai ter aqui alguns candidatos e tal, e aí o Maduro ganha mais 5 anos pela frente.